Entrevista com Dona Odila Veronese, São Paulo, Oficina Cultural Oswald de Andrade, Oficina de Memória Oral, 7 de outubro de 1992. Entrevistadoras, Josi e Verônica. Fita 5, entrevista 7. Qual o nome da senhora? Odila Veronese Borges. Qual o local de nascimento? São Carlos. E a data de nascimento? 28 de julho de 1932. Nome e local de nascimento dos pais? Meu pai é Antônio Veronese, nasceu em São Carlos. E nascimento, você quer saber também? Não. Não. E minha mãe também? A mãe, local de nascimento? A minha mãe é Betilde Barbim Veronese, nasceu em Bebedouro, parece. Que mais? O nome e local de nascimento dos avós? Ai, meus avós, eu sei que é na Itália, meu avô, mas eu não sei que lugar da Itália que é. Agora, a minha avó parece que é na Itália, em Veneza, minha avó. Qual o nome? O meu avô, da parte da minha mãe, você fala? Da minha mãe é Ângelo Barbim e Hortência Deformati. Então, dona Odila, a senhora poderia falar um pouquinho sobre a sua família? Minha família? A casa que morava, o número de irmãos. Eu morei já por 50 anos, mais de 50 anos que eu moro na Moca, né? Quer dizer, eu morei em outro bairro, mas eu era muito pequena ainda, não lembro como é que era, né? Tatuapé. Agora aqui eu me lembro bem da Moca, onde eu moro até hoje, né? Na Major Basílio lá. E eu vou contar o quê? Que minha infância foi quase igual das outras crianças, né? Mas era... Como quase igual às outras crianças? Não, da minha época, eu quero dizer, né? Que quando eu era criança, da minha época, era tudo assim, eram os brinquedos não modernos que nem agora, tudo coisa antiga. A gente morava num barracão de madeira, né? Que meu pai comprou lá. E a gente tinha assim uma escola, né? Não tinha assim que nem morava agora. Onde nessa época? Na Major Basílio mesmo. Que eu me lembro de morar na Major Basílio, sabe? Porque quando minha mãe morou em outros bairros, o outro da Tatuapé, eu era muito pequena e eu não dava pra me lembrar, né? Agora a minha infância, que toda que eu me lembro, foi na Moca mesmo ali, né? E foi até que uma infância bonita, sabe? Foi até meus 15 anos foi muito bom, sabe? Depois de 15 anos já começou os probleminhas. Como que era o relacionamento da senhora com outras crianças? Era ótimo, era ótimo. A minha mãe trabalhava, né? Então eu deixava eu e minha irmã, que eu tenho uma irmã. Então eu deixava a gente em casa e tinha umas vizinhas que eram muito boas, que olhavam a gente, cuidavam, sabe? E até meus 12 anos que eu fiquei na escola, naquela época era dos 8 aos 12 anos, que era só o diploma primário. Depois para estudar, então já era, não é que nem agora, não tinha essa facilidade, sabe? Apesar que eu adorava estudar, né? Mas como não tinha condições, a gente fez só o primário, né? E a infância foi assim, aquelas brincadeiras, uma só. Uma mais nova que eu, tem 2 anos mais nova que eu. Essa minha irmã mora em Santos, né? Não mora aqui. E foi assim a nossa infância, sabe? E assim, como que era a casa, a senhora lembra? A casa era maravilhosa, era de tábua, mas era tão gostosa, era limpinha, era... Vocês mesmos que limpavam? Nós que cuidávamos. Minha mãe trabalhava e eu lembro direito que ela dividia o serviço pra gente fazer, sabe? Então ela falava, você faz isso, isso, isso. A sua irmã era mais nova, fazia outro serviço menos pesado, né? Então naquela época era fogão, carvão, a gente tinha que arrumar a lenha para acender o fogo, sabe? Puxar água do poço. Então, por exemplo, puxar água do poço era eu que era mais velha. E a minha irmã era muito peralta, sabe? Era muito levada. Era mais nova? Era mais nova, há 2 anos, né? Então, para minha mãe não bater, eu fazia o serviço meu e dela, sabe? Ela chantageava demais a gente. Era sacrificado, mas era gostoso, não é que nem agora, sabe? Não tinha essas
comunidade que tem agora, era tudo diferente, né? Mas era muito bom, viu? Meu pai era muito bom pra gente, minha mãe também. Qual a sabe? profissão do seu pai? Meu pai trabalhava na Johnson como alvejador. Ele alvejava panos para a Johnson fazer esparadrapo, sabe? Trabalhou muitos anos na Johnson. Depois ele saiu, aí se aposentou, né? E fazia assim, pintor, pintava a casa depois que ele se aposentou. E a sua mãe? E a minha mãe trabalhou na Assunção, na Rua Neri, trabalhou não lembro quantos anos que ela trabalhou lá, né? Depois ela, até poder construir uma casinha lá onde era o mesmo barraco, aí ela construiu uma casinha de tijolo, foi nos 50 que ela construiu, né? Sim. E ela trabalhava e a gente ficava em casa cuidando das coisas. E como que era a educação? Ah, era ótima, graças a Deus, era muito boa, sabe? Sempre eles souberam educar a gente, graças a Deus. Tanto que a gente ficava sozinha praticamente e nunca aconteceu nada assim que pudesse prejudicar ninguém, sabe? E como que era? A senhora cobrir o serviço da irmã? Cobria, cobrindo, né? Tinha que cobrir, né? Para ela não apanhar, né? Quantas vezes ela ia apanhar e eu me punha na frente e não deixava ela... Defendia. Ah, defendia bastante ela, viu? E assim, como que eram as brincadeiras? As brincadeiras era assim, a gente tinha boneca de papelão, né? Era de papelão. Eu lembro direitinho, pode falar, né? Pode. Eu lembro direitinho que eu era menina e eu tinha pavor de dentista, sabe? Eu tinha medo, bom, até hoje eu tenho, sabe? Tem esse problema. Então, para mim poder extrair um dente, minha mãe me mostrou um boneco de papelão numa vitrine na Rua da Moca. E ela falou assim, se você deixar extrair o dente, eu te compro esse boneco. E ela comprou, ela prometeu e comprou, fez um sacrifício, coitada, e comprou. E acontece, no dia seguinte, eu quis dar banho no boneco, enchi o tanque de água. Boneco de papelão. E pus o boneco dentro do tanque. Agora você pode imaginar o que aconteceu com o boneco. Fiquei sem o dente e sem o boneco, menina. Oh, Deus. E eu falei, esse fato também me marcou bastante, né? Porque eu chorei muito por causa do boneco, sabe? Eu me lembro direitinho isso daí, viu? E o resto era aquelas brincadeiras, então a gente batizava as bonecas, fazia festinha, porque tinha uma senhora que ela se encarregava de fazer o bolo, a pipoca, né? Do bairro. Do boneco, né? Uma senhora vizinha, então a gente fazia o batizado e fazia aquelas festinhas pro batizado. Então tinha até padre para batizar a boneca, sabe? A madrinha. Era uma delícia, era uma infância assim maravilhosa, sabe? Eu tenho nossa, eu tenho uma recordação da minha infância que eu nem sei. Então, essas coisas assim, né, dão até saudades depois, né? Depois da infância, aí, bom, você tem que perguntar, né? Pode falar. Depois da infância, então, vem a juventude, né? Aqueles 12, 13 anos, né? Que você já não vai mais na escola. Então, meu pai gostava muito de sair com nós, eu com a minha mãe, com a minha irmã, sabe? Quando minha mãe não podia ir, então ele saía comigo, com a minha irmã, a gente passeava, sabe? Em bastante lugar. Depois, aí veio os namorinhos, né? Isso que foi gostoso. Os namorinhos, que foi tão gostoso, mas passou tão rápido, né? Aí tive, assim, uns 3 namorados, né? No período escolar, a senhora estudava? Não, já há mais de 12 anos. Né? Aí já quando eu tinha mais de 12 anos. Sim. Porque eu estudei dos 8 aos 12 anos só. Que depois para continuar o estudo tinha que pagar e a gente não tinha condições. Você fez até né? Que série? Era 4 anos. 4. Você entrava com 8 anos, quem não repetia com 12 anos tirava o diploma. Você entendeu? Não tinha esse negócio de ginásio para você continuar fazendo. Era só até ali. Agora quem tinha condições, aí arrumava escola, pagava, né? Então era diferente. Mas a gente não tinha, né? Então foi só o primário, só os 4 anos mesmo. Então, e nessa época da escola, sua família ou você tinha algum plano de futuro? Plano sempre a gente tem, mas acontece que não tem condições para fazer o que a gente quer, né? Eu sempre Os estudos foram interrompidos? Foram interrompidos porque ali era só mesmo quem tinha boas condições para poder estudar, né? Aí a gente fazia assim, esperava 14 anos para poder trabalhar, né?
com 14 anos eu já fui trabalhar, né? Você começou a trabalhar? Uns 14 anos. Aos 14 anos? 14 Qual foi a anos. atividade? A primeira firma que eu trabalhei foi na Fiação Santista. No Moinho Santista, quer dizer, né? Fiação. Aí porque ali fui trabalhar provisória, porque meu pai trabalhava na Johnson e tinha pedido emprego para mim. Mas aí eu fiz um exame de sangue na Johnson e teve um probleminha, sabe, no exame de sangue. Então eu tive que fazer um tratamento na Johnson mesmo para poder trabalhar lá. Aí eles, depois deu negativo todos os exames, então eu saí do Moinho Santista e fui trabalhar na Johnson. Trabalhava no talco, né? Primeiro emprego era fiação. É. Né? E como que era esse tipo de... Era assim, tinha as máquinas, né? As máquinas que faziam pano de algodão, tinha tecelagem e tinha fiação, né? Que agora nem sei se existe mais isso daí, porque eu nunca mais tenho, não sei. Mas eu trabalhei pouquíssimo lá, no Moinho Santíssima, que era na Avenida Álvaro Ramos, né? Agora na Johnson eu já trabalhei um pouco mais, né? Trabalhei até casar na Johnson. Aí, mas assim, depois aí foi o tempo da juventude, né? Sim. Então daí começou a trabalhar na Johnson, começou a namorar e como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. E agora que é, né? Contar como namorei. Aí namorei, assim, que fez uns 3 namoradinhos, depois eu conheci meu marido, que meu marido veio do norte, sabe? Sim. Ele veio morar numa pensão lá perto de casa, e eu fiquei conhecendo ele, namorei 2 anos com ele, fiquei noiva e casei, né? Só que não fui feliz no meu casamento, sabe? Vivi 10 anos com ele, tive 3 filhos, e depois de 10 anos aí teve a separação. Mas quando eu tinha assim meus 14, 15 anos, aí era assim, passeio da gente, era quermesse, parquinho, né? Agora não, agora é praia, esses negócios. Quantos anos você casou mesmo? Eu casei com 17 anos e meio, eu ia fazer 18 quando eu casei. Já que a senhora viveu tanto tempo na Moca, como é que era a Moca? Ai, a Moca. A Moca era assim, ali perto de casa, eles falavam vacaria, sabe? Era um tipo de uma chácara, um sítio assim. Então tinha as vacas, eles vendiam leite e tudo, sabe? Tinha caixa d'água. Não tinha casa. A rua que eu moro, acho que tinha umas 2, 3 casas de tijolo, o resto era tudo de madeira. E não era asfalto, não era naquele barro. Quando chovia, precisava até ajudar os carroceiros para passar, porque eles vendiam coisa na rua assim, então meu pai ajudava assim com enxada, sabe, para ajudar eles a passar naquela lama. Se a gente fosse tomar uma condução, você tinha que levar assim um sapato numa bolsa e ir de tamanco, porque senão você não conseguia nem ir para a cidade, sabe? Era muito sacrificado, nossa, muito. Agora aquilo ali é um paraíso perto do que era. Mas a gente vivia muito bem, você sabe? A gente, de todo jeito a gente ainda era feliz. A gente gostava do nosso barraquinho, gostava daquelas casas que não tinha nem muro, era tudo cerca, sabe? Mas era muito bom. Festa junina, faziam aquelas fogueiras na rua, sabe? Era muito gostoso. E hoje? Hoje não, hoje está tudo diferente. Hoje passa ônibus elétrico, é aquela poluição, sabe? É uma loucura. Hoje já não tem mais nem graça aqui, né? Mudou bastante. A Moca mudou muito, muito mesmo, viu? Principalmente naquele pedaço que eu moro, viu? Mudou bastante. O que mais mudou? Qual foi a coisa que mais mudou? Não, o que mais mudou lá foi que fizeram casas muito bonitas, né? Você vê, tem supermercado, tem feira livre, tudo na porta. Mudou assim, para melhor, pra gente, pro nosso dia a dia, né? Ficou melhor agora. Porque naquela época era tipo interior, viu? Pra falar, né? Tinha mais proximidade das pessoas. Tinha muito mais. As amizades eram muito mais sinceras, sabe? Agora na minha rua mesmo, eu moro há muitos anos, tem muita gente que mora também há tempinhos lá, né? Mas tenho 2 amigas muito especiais para mim, sabe? Nossa Senhora. De infância? Não, já de adulta, que eu gosto muito. Naquela rua, para mim, eu acho que o que restou mesmo foi essas 2 pessoas, eu gosto muito delas, né? Então, o resto...
Aquilo de sempre, né? Então, a senhora se casou, saiu da Casei. casa dos pais e continuou morando no Aí bairro. eu casei e fui pro norte, fui pra Bahia. Fiquei um ano na Bahia. Aí lá nasceu minha primeira filha. Depois de um ano eu vim embora, vim pra casa dos meus pais. Aí morei sempre com eles. Depois tive mais 2 filhos, mas morava na casa dos meus pais. Aí depois meu marido construiu no fundo da casa dele e nós ficamos morando ali, né? Mas eu não vivi bem com meu marido nem um pouco, sabe? Então me separei, 10 anos de casada, depois de uns 20 e poucos anos de separado ele faleceu, né? Agora ele é falecido. Mas os meus filhos são muito bons, sabe? São ótimos. Tenho 3 filhos. Fala. A senhora poderia falar um pouco do seu casamento? Ai, de meu casamento. Casamento desastroso. Casamento, viu? Por que a Foi um senhora fala que fracasso. não deu certo? Não, Que meu marido bebia muito, sabe? Ele bebia muito e ele era irresponsável quando ele bebia, sabe? Quando ele não bebia, ele era uma pessoa ótima. Mas é o tal negócio, quando não bebia era bom, mas estava sem beber, não adiantava ser bom, não é verdade? Então não deu para viver com ele de jeito Ele nenhum. sempre bebeu antes? Não, é assim, bebia, mas não como depois de 10 anos de casado. Depois foi assim, bebia assim, como qualquer pessoa bebe, né? Mas de ficar assim como ele ficava, só foi bem depois, viu? Bem depois que ele. Aí já não ligava nem pros filhos, nem pra nada, sabe? Se não fossem meus pais, eu nem sei o que teria sido de mim, né? Os filhos ficaram com a senhora com a ficaram separação? comigo, nossa, ficaram os 3, todos casados já, né? Já sou bisavó também, né? Já tenho bisnetinho. Essas coisas que cobriram, né? O que a gente passou, entendeu? O que valeu do casamento foi Ficaram os coisas filhos. boas. Ficaram eles, né? Que são muito bons. Para mim tem uma filha que mora em Brasília, que isso é o que mais entristece a gente, porque é longe, né? Pra gente ver assim, demora mais. Mas os outros 2 moram pertinho de casa, estão bem, os 3 estão bem, graças a Deus, sabe? Então, não dá problema nenhum, né? Como a senhora chegou assim na Bahia? O que a senhora Ai. sentiu? Qual foi a impressão que a senhora teve? Fui muito bem tratada, né? Nosso pessoal lá, eu não sei se é porque na época que eu fui, eles nem não conheciam muito a Paulista, sabe? O lugarzinho era muito atrasado, eles não conheciam. Então, quando eu cheguei, para eles foi uma novidade. Nossa, eles não sabiam o que fazer comigo. Me trataram assim, até me acostumaram mal, sabe? Tão bem que eles me trataram, né? Mas aí, o meu marido, quer dizer que ele não bebia naquela época, mas ele também não era um bom marido, sabe? Então os meus sogros mesmo acharam que eu devia de voltar para São Paulo. Bom, eu não fui para ficar, eu fui para Quanto passar tempo a senhora ficou um lá? ano. Eu fui para ficar pouquíssimo tempo e no fim acabei ficando um ano lá, né? Mas depois, então eu voltei para São Paulo, né? Voltou com ele? Com ele, né? Voltei com ele. Aí, depois eu tive a outra, minha filha, e depois, por último, meu filho, né? Ah, a senhora chegou, a senhora teve lá, a senhora não teve nenhum filho? Não, eu fui pra lá nasceu minha filha, a primeira. sim, nasceu Depois aqui nasceu outros 2, né? Sim. Aqui nasceu outros 2. E assim, a atividade profissional que a senhora exerceu durante a sua vida foi na Johnson? Como é que é, meu amor? A atividade profissional Ah, sim, foi na Johnson. Agora, depois que eu me separei do meu marido, aí eu fiz trabalhei muito mesmo, sabe? Eu trabalhei assim, como é que eu digo? Trabalhar por dia nas casas, sabe? Fazia faxina, costurava, eu fazia coisas que eu nem sabia fazer, sabe? E aprendi. Aprendia, porque olha, eu não sabia costurar, eu me punha, é para ganhar alguma coisinha, então vamos lá, sabe? Então eu costurava. Depois trabalhei para a fábrica Estrela, fazer vestido de boneca, coisa que eu nunca tinha feito, eu comecei a pegar vestido de boneca para fazer. Aí de dia trabalhava no faxina. Como é que era? Era cada vestidinho desse tamanhinho. Você precisava de ver, né, mãe?
os vestidinhos, ninguém pode saber que ela tá aí, né? Não tem problema. Então eu fazia, sabe, curiosa, né? E eu sei que eu me saía bem, eu fazia, Como sabe? você se sentia fazendo esses vestidinhos? Aí eu gostava. Tinha uma senhora que era vizinha minha, ela vinha lá, então eu costurava, ela ia cortando as linhas, ajudando, que todo mundo já conhecia, todo mundo conhecia a gente, né? Então procuravam sempre ajudar a gente a fazer as coisas, né? E é assim, aí costurei muito vestido de boneca, muito. Depois parei com a Estrela, comecei com uma outra firma, umas bonecas também grande, enorme. E vou até te contar uma coisa que me aconteceu uma vez, né? Aí eu falei, bom, eu já sei fazer vestido de boneca, eu vou começar a pegar particular, né? Então eu avisava uma, outra, assim, e pegava. E uma senhora me trouxe uma boneca assim grande para me vestir, ela queria o vestido todo de renda, que usava aquelas bonecas no quarto, assim, né? E eu, cuidado que a boneca era de louça, eu pus num guarda-roupa, assim, em pé, sabe? Fechei o guarda-roupa para ninguém, porque tinha as crianças pequenas, para não mexer no guarda-roupa, né? E minha filha foi abrir e a boneca veio pra frente e quebrou a boneca, sabe? Ah, menina de Deus, se você soubesse o que eu passei por causa daquela boneca. Porque a mulher queria uma boneca igual àquela, ela não queria saber, sabe? Aí depois foi indo, convenci a mulher, paguei a boneca, né, pra ela, sabe? Chorava, porque eu ficava dizendo, porque todos os meus problemas assim que eu tinha, eu me desesperava, eu chorava, porque eu falava, puxa, numa situação dessa ainda me acontecem essas coisas, né? Mas depois passava, né? E hoje eu tô aqui com 60 anos e tô lutando, viu, ainda. Ainda luto, graças a Deus. Essas coisas assim, tinha alguém, assim, uma pessoa para contar quando acontecia? Como acontecia as coisas, a minha mãe, né? Ai, minha mãe sabia de tudo que se passava comigo, né? Tudo contava pra ela. Que amiga mesmo assim, que não dava nem tempo de você ter uma amiga, né? Que é uma vida muito corrida, muito sacrificada. Então você não tinha. Porque quando você tem uma vida mais estabilizada, você tem tempo de conversar com uma pessoa, né? Mas não dava tempo, era demais. Eu trabalhava muito mesmo, viu? Graças a Deus, né? Que eu trabalhava. Seus filhos ficavam com você mesmo? Comigo, é. Comigo. Você mesmo? Trabalharam muito cedo também eles, viu? A minha filha, com a mais velha, começou com 9 anos, ela tirou o diploma, que a gente falei, ela também só aos 4 anos. Aí ela foi trabalhar num salão de cabeleireira, mas para varrer assim o salão, quando a moça cortava o cabelo, e a gente ficou sabendo que não era só aquilo, que ela me explorava a menina, ela punha até banquinho para a menina me lavar as louças. Ficou quase que nem uma doméstica da moça, fiquei sabendo, tirei. Aí ela foi aprender, fez pontadeira de calçado, uma outra vizinha nossa. Aí quando ela tinha 12 anos, tirei o documento, ela foi trabalhar numa firma de calçado, sempre trabalharam. Aí arrumou para outra, é assim, sabe? Os três, desde pequenininho, batalharam, viu? Trabalharam bastante. O pai ajudou também? Não, nada. Meu marido, você fala? Não, nunca deu um tostão, nada. Nunca, mas nem um cruzeiro, nem para comprar um sapato para elas. Tudo você? Tudo eu e minha mãe e meu pai, né? Nós três. Depois no fim eu trabalhava, aí eu fui trabalhar no Corinthians, né? Fui trabalhar fora e até cozinhar, coisa que eu não sabia, fui lá, aprendi, sabe? Fiquei trabalhando 6 anos com os jogadores e minha mãe que cuidava dos meus filhos, né? Enxoval. Tudo, era uma delícia trabalhar no Corinthians, era muito bom, viu? Você lembra assim de um fato, história engraçada? E trabalhar lá era gostoso, porque era um clube, só o fato de ser um clube, né? Era muito bom, a gente era muito querida pelos jogadores, né? Eles gostavam muito, a gente ia para as concentração, que eles faziam concentração fora daqui, sabe? Então a gente tinha que acompanhar os jogadores. Então eu ia na sexta-feira e voltava no domingo depois do jogo, sabe? Dava o almoço para eles, tudo, depois a gente vinha embora, né? Então éramos 2 cozinheiras e 2 ajudantes. Então uma semana ou num dia ia uma, depois para não ficar a família sozinha, né? Então a gente revezava, sabe, para trabalhar, mas era muito gostoso, viu? Nossa, era ótimo. Tenho saudades de tudo, viu? Você Nossa. lembra de algum jogador assim? Lembro, eles inclusive vinham até lá em casa. Meu pai era corintiano fanático, né? Então pro meu pai, a filha trabalhando no Corinthians era o maior orgulho. Nossa, você precisava de ver. Então eles vinham, e sabiam que o meu pai gostava. Era corintiana? Eu não sou. Sou corintiana até hoje.
Então, assim, qual atividade que você considera mais importante, né? Familiar, política, algum hobby, religião? O que eu acho mais importante é meus filhos, né? Conversar com meus filhos, com minha família, né? É importante. Eu acho. Minha vida foi pra eles, né, velhinha? Então, pra mim é eles, né? Eles e minha mãe, que sou só eu e ela, né, agora, só nós duas. Então, eu acho que é o mais, não saio, sabe? Pra mim o mais importante é eles, né? Depois deles, então, vem o resto. Uma filha mora em Brasília. Em Brasília. O restante tem mais duas. É, pertinho de casa. Tem um filho e uma filha, né? Tem São bastante três. contato com ele? Tenho sim. A minha filha, que é a mais velha, tá sempre ali em casa. Meu filho mora pertinho também, né? Hoje, qual é a coisa que a senhora mais gosta de fazer? O que eu mais gosto de fazer? Cozinhar. Eu adoro cozinhar. Fazer crochê também, eu gosto muito de fazer crochê. Inclusive eu faço as duas coisas, né? Eu faço salgadinho pra fora e faço crochê também. As duas coisas, né? Você não faz salgadinho por encomenda? É, por encomenda eu faço. Com quem que a senhora aprendeu a cozinhar? Eu com quem eu aprendi? No Corinthians. No Corinthians eu aprendi com uma senhora que eu fui para trabalhar de ajudante para ela. Trabalhei 1 ano de ajudante, depois ela saiu e fiquei no lugar dela, aí não parei mais. E hoje, qual é assim, a sua principal ocupação? Minha principal ocupação? Agora eu cuido da casa, né? E eu faço isso que eu te falei, né? É o que eu faço. Você participa de alguma associação, clube? Eu vou no Juventus, né? Que eu sou sócia do Juventus. Quando é época de calor, então eu vou no frio não, mas no calor eu vou no Juventus, eu gosto. Mas sou católica, eu vou na missa, gosto de ir na missa, mas assim, participar, até fui convidada domingo para entrar, sabe, na congregação de Marianas, né? Estou para resolver, não sei se vou ter tempo de ir ou não, né? Vai sempre à igreja? Né? A senhora vai sempre à missa? Vou todos os domingos e de semana, sou muito devota de Santo Expedito, sabe? Todos os dias 19 eu venho aí no Santo Expedito. Você conhece? É católica? Não. Você não é católica? Não sou católica. Não, então eu sou. Então eu venho muito para aí, né? O que São Expedito? Tem alguma coisa assim especial? Sim, tem, porque a gente alcança muita coisa, sabe? Então a gente é devota, né, velhinha? Então tem aquela coisa, gosto dele. Então, a senhora mora hoje, né? Com a sua mãe? Moro na Moca ainda, no mesmo lugar. E assim, quais são as pessoas que você mais convive, além da sua mãe? Que eu mais convivo? Nós temos uma inquilina que mora no quintal. Convivo com uma vizinha também, que sabe que eu gosto, que eu inclusive faço minhas caminhadas com ela, né? Assim, minhas vizinhas são muito boas, então mas que eu mais convivo mesmo é com a minha filha, essa mais velha, e minha mãe, né? Que mais convivo. E os netos? Você poderia falar um pouquinho dos netos pra gente? Os netos são tudo que você pode imaginar. Só quem é avó que pode responder também. Você pode ver se estou falando a verdade. Eu tenho 8 netos. Tenho 7 netos e uma adotiva que meu filho adotou, sabe? A gente tem paixão por ela, sabe? Também. Tenho uma neta a mais velha tem 21 anos, que casou faz 2 anos, tem um nenenzinho, né? E a minha filha de Brasília tem 2, que quando a gente vai lá é só para curtir agora. Primeiro foi para conhecer Brasília, agora é para curtir os netos, né? Que a gente tem paixão por eles, nossa, é demais. Não sei se dizem que amor de neto é maior que amor de filho, eu acho que é mesmo, viu? É, porque a gente gosta demais, viu? E como você descreve assim o seu dia? Meu dia a dia, assim? Seu dia a dia. É assim, levanto, faço minha caminhada, depois vou cuidar dos meus salgadinhos, né? Para congelar, para ter sempre quando alguém precisa. Cuido da minha casa, né? Eu e minha mãe, né? Mas eu cuido assim para cuidar mesmo da casa, assim, é mais eu do que ela ainda, né? Porque apesar que tenho problema, sabe, de coluna também, tudo, mas graças a Deus a gente vai levando, né? Como que é essas caminhadas assim?
Vai sozinha? Com Não, uma amiga que vou com a minha amiga, né? Com a minha amiga. Eu vou com ela, a gente vai aqui na Moca mesmo, na prefeitura da Moca, sabe? Tem um lugar pra gente andar lá dentro. Tem que andar 1 hora por dia, né? Mas a gente, da nossa casa, onde a gente anda, é meia hora. Quer dizer que meia hora pra ir, meia hora pra voltar, já dá 1 hora. Mas lá dentro a gente anda quase 1 hora também, sabe? Mas é muito bom lá, sabe? É muito bom. Lá tem o professor que orienta, tem quem mede pressão, sabe? É muito, você pode até fazer carteirinha se você quiser fazer ginástica, natação, tudo pode lá dentro, sabe? É uma beleza lá, é ótimo. Se tivesse que mudar alguma coisa assim na história da sua vida, o que a senhora mudaria? Ou se mudaria? O que eu mudaria? Na história da minha vida, o que eu mudaria? Ter ganhar na loto. Será na telecena do Silvio Santos estava bom. Só, mais nada. Situação financeira que está um pouquinho apertada, né? Só isso que eu mudaria, viu? Pronto. Se o que mais te marcou, né, durante a história da sua vida? O que mais me marcou? A morte do meu pai. Foi a coisa mais triste que me aconteceu. A morte do meu pai e a vinda da minha filha para Brasília foram duas coisas péssimas na minha vida, sabe? Tirando isso. Assim, só teria alguma coisa a dizer para as gerações futuras? A geração do futuro esquecesse um pouco as drogas, né? E se preocupasse mais, que o pessoal se preocupasse mais com a humanidade, né? Fizesse mais, praticasse mais o bem, ajudasse mais o próximo, que estão um pouco abandonados, né? Que isso daí eu sempre gosto muito de fazer, sabe? E é triste, né? Você vê tantos jovens aí se acabando por causa de drogas, se consumindo com AIDS porque não teve cabeça. Isso daí é muito triste, né? Então a gente gostaria que fosse um mundo melhor mesmo, né? Porque ainda hoje estava vendo uma médica falar que no Emílio Ribas está com de 280 a 300 crianças com AIDS. E é muito triste isso, né? Elas precisam de carinho, de proteção e ninguém... O pessoal parece que se afasta com medo, né? Então isso daí é super triste, né? Isso eu queria. E qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho é que minha filha voltasse para São Paulo, já que meu pai não pode mais voltar, então que voltasse minha filha, é isso que eu queria. É meu maior sonho. Como é que foi para a senhora estar conversando aqui com a gente? Olha, eu adorei. Eu gostei demais de você, gosto da Verinha também muito, muito. Câmera muito simpático, viu? O amor, viu mesmo? E eu acho que dentro do possível, né? Agora é você que sabe como foi a minha entrevista. Foi muito bom, muito obrigada mesmo. Obrigada a você, tá?